Bom, falamos que foi admitido pela Câmara dos Deputados, por 342 votos, foi admitido o processamento perante o Senado do presidente da República. Passamos à fase de admissibilidade, com todos aqueles critérios que devem ser respeitados, tá? Então, mesmo na Câmara dos Deputados, o presidente ou seu advogado tem o direito de ir lá expor, inclusive antes da votação. Essa votação é nominal, vocês com certeza, se vocês fizerem, quem não acompanhou, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês verão que esse julgamento, ele fica lá por horas e horas, a Câmara falando que aceita ou não, admite ou não admite, tá? Então é um processo totalmente público. O voto é falado, não é voto secreto, então eles têm que ir lá e expor se eles votam pelo processamento ou não do presidente da República. Passamos por essa fase. Passamos pela fase de admissibilidade. Depois de passar dessa fase, deve, então, o processo seguir ao Senado Federal. Vou ler mais uma vez, né, o artigo 86 e o inciso que é respectivo. O artigo 86 diz: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante, agora é a parte final, o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, eu peguei a parte final que eu falei para vocês, a parte final eu vou deixar para depois. Então, admitida pelos 2/3 da Câmara a acusação contra o presidente da República, ele é submetido a julgamento no Senado Federal. Aqui também tem a suspensão das funções do presidente da República. O que o parágrafo 1º, inciso 2 diz? O presidente ficará suspenso das suas funções. Inciso 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do seu processo pelo Senado. Então, a partir do momento, enquanto ele está no juízo de admissibilidade, tem afastamento ou suspensão das atividades do presidente? Não. Que momento em crime de responsabilidade haverá o afastamento do presidente das suas funções? Após recebida, após instaurado o processo lá no Senado. Grifem isso, tá, gente? Isso é importante. Quanto tempo o presidente fica afastado das suas funções? 180 dias. Se em 180 dias o Senado não terminar o processo, ele vai voltar às suas funções. Se o Senado já terminou e ele foi realmente destituído, ele não volta mais, tá? Em qualquer fase, seja na Câmara, seja no Senado, ao presidente é assegurado o contraditório e a ampla defesa. Ele tem que ter conhecimento de tudo para que ele possa fazer uma boa defesa. A partir deste momento, ele vai fazer a sua defesa também na comissão, depois ele vai fazer a sua defesa no plenário, para que tente convencer, né, ele ou seu advogado tentem convencer agora os senadores de que ele não praticou um crime, uma infração política administrativa. Se o presidente não conseguir convencer, ele vai ser condenado. Há uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Quem preside a sessão de julgamento, então a data em que os senadores eles vão votar, então quem preside a sessão de julgamento do Senado no processo de impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ele não tem nenhum poder de voto nem de julgamento. Ele está ali para conduzir e depois para colocar, né, para assinar o que foi decidido pelos senadores. Tá? Então, quem preside a sessão de julgamento do impeachment é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Para que o presidente ele seja condenado, também precisa de maioria qualificada de 2/3. Neste caso, há necessidade de 54 votos favoráveis à condenação. Então, se no plenário do Senado tiver no mínimo 54 senadores favoráveis, ele será condenado. Como que é esta sentença condenatória? O que vai trazer essa sentença condenatória? O parágrafo único do artigo 52 diz o seguinte. O parágrafo único do artigo 52. Diz que, nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente o presidente do STF, e limitando-se à condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal. A perda do mandato com inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Aqui, este parágrafo único deixa claro que quais são as sanções previstas para o presidente que foi condenado em um processo de impeachment. A condenação se limita à perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer função pública. Por que período? 8 anos. Então, grifem tudo isso que é importante, tá, gente? 8 anos essa inabilitação. Em sala de aula, nós falaremos, se vocês já quiserem até dar uma pesquisada antes, mas em sala de aula nós vamos falar o que aconteceu no processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Mas isso nós vamos falar em sala de aula. Pesquisem, inclusive, sobre quais foram as consequências da penalização da ex-presidente Dilma, tá bom? Mas o parágrafo único do 54, ele é claro. Perda do cargo de presidente, inabilitação para qualquer função pública no prazo de 8 anos. Tudo bem, pessoal? Eu acho que ficou bem explicado aqui, mas qualquer dúvida a gente vai voltar nessa matéria. Mas nós temos aqui, que já até mencionei alguma coisa, mas é interessante a gente falar dessas questões das imunidades presidenciais. O parágrafo 4º fala da questão da imunidade temporária, que o presidente da República, na vigência do seu mandato, ele não pode ser processado por crime que não tenha vínculo com a sua função. Se essas infrações elas foram cometidas antes ou durante a vigência do seu mandato, sem qualquer ligação com a função presidencial, ele tem a chamada suspensão temporária deste processo e suspensão temporária da prescrição. Fica tudo parado. Isso somente para o presidente da República. Esta imunidade temporária não se estende aos demais chefes do Poder Executivo, não se estende a governadores e nem tampouco a prefeitos. Esta imunidade ela não atinge o processamento de situações de natureza civil, administrativa ou tributária. Lembrem, grifem, porque isso é muito comum a gente encontrar. São infrações penais, ok? Haverá suspensão de uma infração penal
se ela foi cometida antes ou durante o mandato e não tiver ligação com a administração do país. Mas se eles sofreram um processo de âmbito civil, administrativo, trabalhista, este processo vai seguir. E a outra imunidade é a que está no parágrafo 3º, que é a imunidade em razão da prisão. O presidente não pode ser preso enquanto não sobrevier a sentença condenatória. Esta imunidade também não se estende aos demais chefes do executivo, a governadores e a prefeitos. Portanto, o presidente da República não pode ser preso em flagrante. Ainda que o presidente tenha cometido algo em flagrante, ele não vai ser preso. E nem tampouco preventivamente. A única prisão que pode recair sobre o presidente da República é a sentença penal condenatória. Beijo, pessoal. Obrigada. Até a próxima.